relação a nutrientes, nós temos alguns nutrientes que são de extrema importância. O primeiro deles, e o mais conhecido, o mais falado aí por todo mundo de uma forma geral, é a questão do ferro. O ferro, quando ele está baixo, esse paciente tende a ter queda de cabelo. Por duas questões. Uma pela própria carência do ferro, porque o ferro precisa dele para formar oxigênio. E se eu não tenho oxigênio de forma satisfatória lá na periferia, que é o couro cabeludo, não chega um sangue rico em oxigênio. Então, como resposta disso, vai faltar nutrientes, oxigenação ali no folículo piloso e aquele cabelo vai ter problemas para crescer ou até vai cair. Essa é uma questão. Segunda questão é que o ferro, ele também participa de um dos nutrientes básicos para a tireoide trabalhar. Se eu não possuo quantidade satisfatória desse ferro, a minha tireoide falta alguns nutrientes essenciais. E se falta esses nutrientes, não vai produzir o T3 livre, que ajuda a controlar e equilibrar todo o nosso corpo. Consequentemente, esse paciente vai ter queda de cabelo. Então, o ferro, quando você pensa em queda de cabelo de mulher, o ferro é um dos primeiros nutrientes que tem que ser investigado. E por que isso? Por questões muito simples. Nós, mulheres, nós menstruamos. Se a gente menstrua, a gente perde sangue. Se perde sangue, perde ferro. Então, é mais comum que nós, mulheres, podemos ter queda de cabelo por deficiência de ferro. Já o homem, ele não menstrua, então normalmente ele não perde sangue. Se ele não perde sangue, ele começa a ter um acúmulo dessa ferritina. Então é mais aceitável, é mais comum, não é o mais saudável e nem é o nível de excelência, mas é mais comum nós encontrarmos homens com excessos de ferro do que mulheres. Então, quando você tem, por exemplo, um homem com queda de cabelo e uma mulher com queda de cabelo, o homem de cara eu vou pensar em investigar os hormônios. Quando eu pego uma mulher com queda de cabelo, eu vou pensar em nutrientes, dentro deles ferro, tireoide, oxigenação, porque isso é o mais comum, mas tudo tem a sua exceção, certo? Mas em via de regra é mais ou menos assim, tá? Depois, gente, nós temos o zinco. O zinco, ele é outro nutriente essencial para a tireoide trabalhar, tá? E o zinco também, ele é responsável pela reparação dos tecidos e pela manutenção das glândulas sebáceas. Então, o que acontece? Quando a gente tem a manutenção daquele folículo ali, a gente tem que entregar nutrientes para aquele folículo para que ele produza um cabelo saudável, um cabelo vistoso e controle esse crescimento. E o zinco faz parte de um dos controles aí dessa glândula, desse tecido. Então, é muito importante também pensar em zinco. E quando vocês começarem a avaliar os exames dos pacientes de vocês vão ver que muitos pacientes possuem zinco baixo. E quando eu falo baixo, gente, é baixo avaliados de acordo com os valores ideais e não valores de referência. Se você for olhar os nutrientes dos seus pacientes baseado em valores de referência, os seus pacientes já estão em carência há muito tempo e não foi visto, nada foi feito para solucionar. Então, essas carências, elas precisam de ser analisadas dentro dos valores ideais. Depois, nós temos também a vitamina do complexo B, em especial a B12, e nós não podemos esquecer da vitamina D. A vitamina D, ela é essencial para reparação e cicatrização. Então, todos os tecidos do nosso corpo precisam dessa vitamina. Já a vitamina B12, ela faz parte aí da formação das hemácias, que é importante a gente produzir oxigênio. Se nós temos uma deficiência de B12, fora nós termos outros prejuízos em demais regiões do corpo, nós vamos ter uma deficiência chave aí na oxigenação. E já as periferias, nós temos sempre que pensar o seguinte: tudo que é mais longe, mais distante, nós já temos uma dificuldade um pouquinho maior de circulação sanguínea, porque são capilares mais finos que passam ali. Então, no couro cabeludo, a periferia são os capilares bem finos. Se eu tenho pouco oxigênio, se eu tenho uma deficiência na formação das hemácias, eu vou ter uma entrega de oxigênio nessas regiões mais escassa, e isso vai contribuir
aí para que eu tenha uma queda capilar. Então, é importante também que eu avalie o complexo B do meu paciente antes de qualquer coisa.